Bom, continuando o curso sobre os anos 70, né? Eu estou falando sobre a Guerra Fria, os vários países e tal, os principais países, Estados Unidos e União Soviética, né? E naquela época, o grande problema dos Estados Unidos era a guerra no Vietnã, né? E o Vietnã, é, muita gente não entendia o que era o Vietnã, né? Muita gente falava assim, não, o Vietnã é comunista, né? Na verdade, o Kissinger, ele já dizia que a grande questão do Vietnã é o nacionalismo e não propriamente o comunismo. Apesar do líder do Vietnã, o Ho Chi Minh ser, obviamente, do Partido Comunista e tal, mas a grande questão do Vietnã era o nacionalismo. Eles queriam uma dominação do Vietnã sobre aqueles países da Indochina, que eram a antiga Indochina francesa, né? E a guerra do Vietnã, o Vietnã ele tinha apoio da União Soviética, teve apoio também da China, mas os vietnamitas eram muito orgulhosos, muito seguros de si, né? Tanto é que ganharam a guerra contra os Estados Unidos. Imagina, um país pequeno conseguiu resistir à maior potência militar do planeta, né? Por causa da guerra de guerrilhas e tal. Então, como dizia o Henry Kissinger, né, o Vietnã, muita gente não entendia, né? O Vietnã era aliado da União Soviética, de certa forma, contra a China, mas também teve ajuda da China, né? Que a China também se interessava para desgastar os Estados Unidos, né? Mas o Vietnã conseguiu resistir à guerra contra os Estados Unidos, né? E conseguiu unificar em 75, os Estados Unidos teve que se retirar. Em 73 houve um acordo de paz que tirou as tropas americanas do Vietnã, ficou só a luta entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. E em 75 o Vietnã do Norte ganhou a guerra e expulsou o Vietnã do Sul, que na verdade o Vietnã do Sul era uma ficção, era um estado fantoche montado pelos Estados Unidos, né? E aí, a partir de 75, unificou. O lado do Camboja, que é um vizinho do Vietnã, na verdade, o Camboja era utilizado pelo Vietnã do Norte como rota de suprimento para os guerrilheiros que iam atacar o Vietnã do Sul. Em 75, assume o poder no Camboja uma facção comunista radical liderada por um tal de Pol Pot, que se revelou um genocida, né? Esse Pol Pot começou a transferir a população das cidades para o campo. Isso provocou mais ou menos 1 milhão de mortos, né? Até que ele foi derrubado pelo próprio Vietnã. Pelo próprio Vietnã, acabou derrubando o Pol Pot. Foi um dos maiores massacres e um dos maiores genocídios dos últimos anos, das últimas décadas, né? O que aconteceu no Camboja, né? Esse Pol Pot era um comunista radical. De qualquer maneira, o Vietnã se unificou, né? Hoje é um país ainda teoricamente comunista, mas dentro da economia de mercado, mas foi uma grande derrota dos Estados Unidos, talvez a primeira grande derrota dos Estados Unidos para um país de terceiro mundo, que era o Vietnã. Era um país pequeno, pobre, miserável, e conseguiu expulsar os americanos, que era a maior potência militar do planeta, até hoje são, né? Então, mais ou menos isso seria a situação dos países do Sudeste Asiático nos anos 70.